Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: que bom que você veio. Eu quero falar com você. Você vai ficar aí mesmo? Hã? Beleza. Você que está em casa, eu quero dizer para você também, que bom que você está aí. Seria melhor se você estivesse aqui, mas tudo bem. Não mude de canal. Você que está no YouTube, fica no YouTube. Você que está na TV, fica na TV. Não mude de canal, porque eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado nessa noite. Amém? Vamos juntos, vamos mergulhar naquilo que Deus tem para a nossa edificação nessa noite. Eu falei que bom que você veio, porque eu estou muito animado, eu tenho uma expectativa em Deus muito grande por aquilo que Ele vai fazer, na realidade por aquilo que Ele já está fazendo entre nós. Esses últimos dias, esses últimos 7 dias, 14 dias, 21 dias, Deus tem feito algumas coisas muito legais entre nós. E eu queria que você considerasse a real possibilidade de você abrir o seu coração e testemunhar por aquilo que Deus tem feito na sua vida, na sua casa. Então, fala comigo, manda uma mensagem no WhatsApp, manda uma mensagem no direct do Instagram, manda uma mensagem para a secretaria, faça alguma coisa, mas testemunhe do que Deus tem feito na sua vida. Aqueles que estiveram aqui na sexta-feira testemunharam do grande mover de Deus sobre nós. Então, abra o seu coração, deixa a gente saber o que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Tem alguém que quer testemunhar hoje? Pastor, assim, rapaz, você não sabe o risco que eu corro quando eu faço isso. Porque eu não sei o que você vai testemunhar. Tem alguém aqui que quer testemunhar aquilo que Deus fez na sexta-feira, no domingo passado? Ó, Keila, você está aqui. Mas você não vinha. Vinha? Eu li a mensagem errado. Acho que é na reunião que você não vem, né? Na reunião. Eu achei que você não vinha hoje, senão eu tinha chamado você aqui para orar. Legal. Vamos lá. Vamos começar. Melhor dizendo, desculpe. Vamos continuar. Queridos, o meu convite para você nessa noite é que você viva o sobrenatural. E falar do sobrenatural num mundo racional, falar do sobrenatural compreendendo o mundo físico no qual a gente vive, cheio de limitações e incredulidades, é um desafio. Mas eu me sinto desafiado porque no meu relacionamento com o Senhor, eu começo a perceber, eu vejo com clareza aquilo que Ele fez na vida de Abraão. Abraão foi transicionado no seu estilo de vida. Quando ele estava em Ur dos Caldeus, ele vivia um estilo de vida, e de repente Deus o chama para se envolver com Ele naquilo que Ele, Deus, queria fazer. É aí que a gente é desafiado a realmente entender que não é dar um passo em direção a Deus para fazer o meu ministério, não é dar um passo na direção de Deus para desenvolver uma ideia que Deus colocou na minha mente, mas é para dar um passo para eu me juntar com Deus naquilo que Deus já está fazendo. Então você começa a entender que todos nós precisamos. Jerusa, faz um favor para mim. Levanta. Agora pega seu celular aí, sua nota. Isso. E vem para cá, por favor. Jacob, levanta, por favor. Senta ali. Entendeu? Não, né?
Você precisa ser transicionado. A música que nós acabamos de cantar fala um pouquinho da história de Eliseu. E quando Deus se revela a Eliseu, Elias fala para ele: olha só, vai acontecer um negócio aí. Se você vê, aquilo que você pediu, Ele vai te dar, porção dobrada. E aí Eliseu queimou as juntas parelhas de boi e começou a caminhar com Elias. E quando Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, subiu aos céus, Eliseu viu. E ele recebeu aquilo que ele pediu. Então, num lugar em que você está hoje, irmão, preste atenção, Deus tem uma roupa nova para você todo dia. Deus tem um nível de unção novo para você todo dia. Deus tem um nível de revelação. Olha só, lembra do dia quem lembra do dia da sua conversão? Eu lembro até a roupa que eu usava. Eu tinha 8 anos. Então, aquilo que você recebeu ali foi o seu primeiro passo. Deus quer fazer com você exatamente o que Ele fez com Abraão. Ele quer mudar a sua identidade. Ele quer mudar o seu nome. Ele quer te revestir de unção, de capacitação para suportar o peso do processo. E quanto mais a gente entende isso, a gente descobre algo fenomenal no nosso relacionamento com Ele. João, no capítulo 1, nos versículos 12 e 13, o texto é muito claro: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu nasci da vontade de Deus. Eu fui gerado para cumprir um propósito. Deus me deu uma identidade em Cristo no dia em que realmente Ele mudou o meu nome. No dia que Ele me estabeleceu nele. E a partir daí, ele começou a me conduzir. Ele começou a me direcionar. Ele começou a realizar coisas na minha vida que foram determinantes para que eu pudesse chegar no lugar onde Ele tem me colocado. Isso vão 51 anos. 49 anos. 49 anos. Então é uma obra que ainda não acabou. Você consegue entender isso? Fala assim comigo: a obra de Deus em mim ainda não acabou. Fala com convicção: a obra de Deus em mim não acabou. E sabe o que eu digo a você? Aquele que começou a boa obra, Filipenses 1, no versículo 6, vai completá-la até o dia de Cristo. A questão é: em que velocidade você vai caminhar com Deus? Em que velocidade você vai dar os passos que são necessários para você chegar exatamente no lugar onde Deus quer que você chegue? Eu tenho essa escultura, eu não sei nem dizer o que é isso. Mas a minha esposa comprou, uma das vezes que a gente foi a Israel, é a figura de Josué e Caleb, carregando um cacho de uva. E essa semana eu me peguei olhando para isso. Isso fica bem no cantinho, na sala. Eu botei aí para fotografar. E eu sento no sofá e eu consigo ver. E eu estava sentado no sofá essa semana, por 2 vezes eu me peguei olhando para esses 2 homens, Josué e Caleb, carregando o fruto da terra que o Senhor havia prometido a dar aos israelitas. E isso me chamou a atenção hoje, porque eu fui olhar no texto, na vigília, na sala, no altar de adoração. Eu tinha dito algo a respeito dos nomes, como se os nomes não estivessem registrados no livro, mas é interessante porque os nomes estavam lá em Números, no capítulo 13, e é interessante porque tem lá o nome de Samua, de Safate, de Caleb, de Gigeal, de Josué, de Paute, de Gadiel, de Gade, de Amiel, de Setur, de Nabe, de Jeuel. Você lembra de Jeuel? Você lembra de Paute?
Você lembra de algum desses nomes que eu falei aqui? Você lembra de Setur? Você já ouviu o nome de Setur na Bíblia? Você já ouviu alguém contando alguma história de Setur? Não. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Esses 12 homens entraram juntos com Josué e Caleb na terra que o Senhor havia prometido dar a eles. Irmãos, eles passaram 40 dias nessa terra. Não foi um dia, não foram 2 dias, foram 40 dias que eles passaram observando a terra. E eles viram os anequins, eles viram os gigantes, eles viram todos os desafios. Mas quando eles voltaram, Números no capítulo 13 diz que a visão que eles tinham era uma visão extremamente limitada. Mas Josué e Caleb, sabe por que essa escultura está aí? Sabe por que esse objeto vende? Porque as pessoas se lembram que Josué e Caleb foram aqueles caras que saíram da terra, saíram do acampamento, entraram na terra, vislumbraram a terra e disseram: essa terra é boa, essa terra é a terra que o Senhor vai nos dar. E eu quero perguntar a você se o seu nome vai ser contado na história. Eu quero perguntar a você se a mentalidade que você tem é a mentalidade de alguém que está sendo transicionado, é alguém que está sendo mudado de lugar, ou é a mentalidade de quem está resistindo. Você resiste àquilo que o Espírito Santo quer fazer com você. Você resiste à necessidade. Queridos, não é simplesmente mais uma questão de se você quer ou se você não quer. Nos tempos antigos, quando eu tinha 8 anos, eu podia decidir: eu não quero mudar. Você podia escolher. Hoje você não pode escolher mais. As transformações sobre as quais nós estamos sendo impostos. Talvez você seja uma dessas pessoas privilegiadas. Você reclama do que você recebe de aposentadoria, mas você não consegue entender que você é um homem privilegiado, porque você está se aposentando, você se aposentou. Muitas pessoas não alcançarão esse lugar. Talvez daqui a 10 anos, o seu posto de trabalho não exista mais, e você vai ser obrigado. Irmãos, aquele negócio, sabe, que você entrava numa empresa, e aí você passava naquela empresa 30 anos, e aí você ficava lá, e ainda ficava mais 5, e aí você saía, aí quando vocês terminavam os seus dias na empresa, vinha alguém, te dava uma placa, e essa placa tinha o seu nome, e você recebia toda uma comemoração, porque você passou 35 anos naquela empresa. Irmãos, não existe mais. Por que não existe? Por causa das transformações que a sociedade está passando. Então nós precisamos compreender essa realidade. Nós precisamos enxergar essa realidade, de que não é uma questão de se eu quero ou não quero, eu preciso mudar. É uma questão de sobrevivência espiritual. Porque você liga a televisão, você recebe um direct no Instagram, você recebe uma mensagem de WhatsApp, você recebe lá uma mensagem no Facebook. E se eu ficar falando aqui, quantos lugares existem para alguém incomodar você naquilo que você está fazendo? E cada coisa dessa que chega, quantas vezes você recebeu uma mensagem que quase roubou a sua esperança, que quase trouxe à sua semana um desgosto, porque é tanta coisa ruim que a gente recebe, é tanto input, e tantos toques, tantas coisas que nos tentam tirar-nos do foco. Então eu preciso decidir hoje: será que eu estou sendo capaz de ver que o Espírito Santo está agindo no mundo? Será que eu estou conseguindo perceber o que Deus está fazendo na terra? Será que de fato eu estou ligado, eu estou conectado? Tudo está envolto numa necessidade de crer. Esse lugar não é um lugar para qualquer um. Esse lugar é um lugar para aqueles que creem. Ali está Gálatas. Eu coloquei o texto de Gálatas.
Esse texto de Gálatas fala exatamente Paulo falando aos crentes da Galácia sobre a realidade do que aconteceu com Abraão. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. Anota aí Números capítulo 13, depois anota aí Gálatas capítulo 3. Chegue em casa e leia esses dois textos, esses dois capítulos, que você vai ser tomado pela realidade do que Paulo estava falando para os cristãos da Galácia. De como eles precisavam olhar para aquilo que Deus fez por meio de Abraão, para entender aquilo que Deus queria fazer através deles. E é isso que a gente precisa entender. Abraão sai daquele momento, lembra que eu falei semana passada? Estou conectando as coisas. Abraão sai, na semana passada nós falamos disso, ele sai do capítulo 14 de Gênesis, ele tem um encontro com Melquisedeque, e quando ele sai daquele encontro, Deus começa a prepará-lo para transicionar o nome dele, que vai acontecer lá no capítulo 17. E Deus numa noite se revela a ele numa visão, e Deus fala para ele: olha, Abraão, sai da tua tenda e olha para o céu. Queridos, é uma questão de fé, é uma questão de ter olhos espirituais, é uma questão de você olhar para o seu filho e conseguir, com os olhos da fé, enxergar que os planos de Deus não serão frustrados. É você olhar para sua filha e crer que os planos de Deus não serão frustrados, ainda que ela esteja numa condição em que pareça que Deus não está agindo. É você, como um homem espiritual, começar a gerar ou criar um ambiente para que a fé possa ser revelada. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Então você gera por meio de quem? Daquele que prometeu, de todas as promessas, de tudo que ele diz. Eu não estou falando para você ter uma fé no vazio. Eu não estou falando para você ter uma fé consubstanciada pelo nada, pelas suas emoções, não. Eu estou falando para você confiar na promessa de Deus, porque aquele que prometeu é fiel. Preste atenção, aquele que prometeu é fiel. Você consegue entender isso? Qual é o desafio que Deus está colocando diante da sua vida nessa estação? Você precisa crer, você precisa crer, você precisa continuar a crer. E aí, a gente chega no texto de Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quando eu olho para isso, o meu coração enche de alegria, enche de esperança, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará. Socorro, o socorro virá do Senhor. É muito interessante quando você olha para Esther. A gente está fazendo um passeio pela Bíblia. Quando a gente olha para Esther, Esther estava numa posição que há 30 dias ela não era recebida pelo rei. Mas os judeus chegam para ela e falam assim: Esther, socorro e livramento surgirão para nós de outra parte. Mas quem sabe, não foi para essa oportunidade que o Senhor Deus te levantou como rainha. Você está entendendo? A palavra do Senhor traz duas possibilidades para nós. Olha, a palavra fala muito duramente sobre maldito, sobre das consequências daquele por quem o escândalo é revelado. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos aponta quão formosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova. Você está lutando tanto na sua vida, mas para que você acredita que Deus tem te abençoado? Para que você acredita que Deus tem te feito prosperar? Tem aberto portas aonde não existiam portas. E Esther toma a decisão de entrar. Ela entra na presença do rei sem ser convidada. Para nós isso é muito difícil de entender, porque a gente não tem a concepção na nossa mente de uma monarquia, a gente não sabe o que é a autoridade de um rei. A gente vive numa condição na
na nossa república muito instável com relação às questões da autoridade, porque muitas vezes você não vê exemplo naqueles que exercem autoridade, então a gente não entende. Mas Esther entrou e o rei levanta o cetro. Quando o rei levantou o cetro para ela, ela alcançou misericórdia. Guarda isso na sua mente, porque isso vai ser muito importante. E aí você olha para esse moço que, olha, fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado. Abraão creu. Ele tinha tido um filho, que foi o seu primogênito, mas não era o da promessa. Depois ele teve um outro filho. Aí você vê Abacuque. O justo viverá pela fé. Irmão, quantos aqui já se moveram na sua vida por palavras que receberam da parte do Senhor em um momento devocional, em um momento de busca no quarto, em um culto? Quantos aqui já viveram isso? Glória a Deus. Quantos aqui estão vivendo isso? Estão vivendo em cima de uma palavra que Deus liberou? Levante a sua mão bem alto. Bate o pé no chão aí. Dá glória a Deus. Irmão, não é andar pelo que você está vendo. Não é andar pelo que você está vendo. É andar pelo que você está crendo, por aquilo que Deus disse que vai fazer. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque a vida no Espírito é essa vida, não é a vida da alma. É a vida de um lugar, é a vida de alguém que está em Cristo, está de uma forma que o fruto de Deus começa a ser manifesto na vida dele. É aí, queridos, que nós somos desafiados. Desafiado. Isso. Cheguei lá. É aqui que a gente vai navegar nessa noite. Tudo isso que eu disse para você até agora é apenas para a gente chegar nesse contexto. Olhando para Abraão, olhando para Davi, o justo não mendiga o pão. O justo nunca fica desamparado e não mendiga o pão. Essa semana, quando nós estávamos no culto fúnebre da irmã Maria Barbosa, faleceu na segunda-feira. Antes de sair de casa, eu fui ler um negócio e me chamou a atenção. Quando você está num culto fúnebre como aquele, ou quando você está diante de uma situação em quase que não há o que ser feito, você olha para aquela pessoa que está doente, que está numa condição terminal e diz: nós vamos orar essa noite por sua vida, para que Deus mude a história. E você sai ali com o coração ardendo de fé e convicção de que Deus muda histórias. Algumas outras pessoas, elas olham para aquela pessoa e dizem assim: boa sorte, que você melhore. Mas nós somos movidos por essa convicção, porque nós cremos na palavra do Senhor que diz: eu sou a ressurreição e a vida, ainda que você morra, viverá. Então isso faz toda a diferença. Aí a gente então olha para esse momento e pensa: eu quero viver essa vida. Mas como é que eu entro nesse lugar? Como é que eu experimento todas essas transformações? Vamos olhar para o texto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2: pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, talvez tenha coragem para morrer. E aí o versículo 8, Paulo vai fazer uma declaração que para mim é apaixonante, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Irmãos, Michele, assume daí e vai você tocando no versículo 1, no versículo 2, à medida que eu vou lendo aqui, você vai tocando o barco aí. Sabe o que eu queria? Pular dessa parte aqui para o final. Eu estou com uma vontade de correr. Eu não sei se isso vai fazer sentido, talvez isso não faça sentido, você está me olhando, me vendo aqui pela primeira vez, e você vai dizer assim, mas esse pastor é muito maluco. Não. É que esse texto fala de algumas realidades, e fala de algumas coisas tão profundas, que estão intimamente relacionadas àqueles que querem viver a vida no Espírito, àqueles que querem andar no sobrenatural, àqueles que querem andar num lugar onde a provisão de Deus é real, onde a verdade de Deus é manifesta no cotidiano, no dia a dia. O texto começa fazendo uma declaração absurda, ele diz, justificados, pois, mediante a fé. Então fala assim, eu preciso crer. Então, o que é crer? O pistel, crer é o verbo pistel no grego, que fala exatamente dessa realidade de uma firme convicção. Então, quando eu realmente coloco a minha convicção naquilo que Deus fez, e porque eu creio, então eu me entrego, porque eu creio, eu obedeço, porque eu creio, eu começo a dar passos. Então ele diz, mediante a essa fé, eu fui justificado por Deus. E é interessante porque Paulo, ele vem fazendo toda essa argumentação desde o capítulo 1. No capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, ele vai falando coisas absurdas, coisas extremamente profundas. Por que eu digo que é absurdo? Porque é um confronto a respeito de uma realidade da minha vida, a respeito dos meus pecados, a respeito das minhas limitações. É simplesmente algo que realmente deixa-nos estarrecidos, porque no versículo 23, do capítulo 3, ele diz, porque todos pecaram, e estão destituídos da glória. Volta lá no 1, olha lá, temos paz com Deus, vai para o 2, e olha o que ele diz, aí esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. No capítulo 3, ele tinha acabado de dizer que nós estávamos destituídos de glória, ou seja, não glória. Você lembra quem é um exemplo de não glória? Quando Samuel fala a respeito do que ia acontecer com os filhos de Eli, eles têm um filho, e esse filho é posto o nome de Icabode, ou seja, a não glória, e foi-se a glória de Israel, porque eles estavam entrando num período de degradação, eles estavam entrando num período de decadência, eles estavam em um período em que a voz de Deus tinha cessado. Você precisa entender que quando a voz de Deus cessa, quando não há profecia, quando não há palavra, quando não há revelação, nós morremos. Se você é um cristão que está baseando a sua vida na sua experiência de conversão há 50 anos atrás, e você não tem caminhado com Deus, você não tem aprofundado as suas raízes com Deus, você é alguém que está num
tempo de sequidão e estio, porque qualquer coisa abala a sua fé, qualquer enfermidade, qualquer coisa mais complexa, você se vê desesperado, porque você não consegue ter respostas, porque a teologia que você vivia lá de 30 anos atrás, ela não consegue formular respostas para os desafios que você tem agora. Então Paulo está dizendo, olha só, prestem bastante atenção, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo é por causa de Jesus, tudo é por causa dele, vocês foram tornados justos. Aí você entende a palavra do salmista, quando diz que o justo nunca fica desamparado. Por que o justo não fica desamparado? Não é porque você é bom, não é porque você faz o correto, é por causa da obra de Cristo em sua vida. Ele diz para você, você não vai ficar sozinho, eu vou cuidar de você, eu vou entrar com você junto nesse problema, eu vou entrar com você junto nessa luta. E aí você vai experimentando a transformação, e aí você descobre então que mediante essa fé, o que acontece? O muro de inimizade é derrubado. O que você passa a ter agora? Você passa a ter paz com Deus. Fala assim, a minha inimizade com Deus. Fala com convicção, fala assim, a minha inimizade com Deus foi desfeita. Então, você começa a perceber que evangelho é esse que você está vivendo. As pessoas estão procurando bênçãos. As pessoas estão procurando ser abençoadas, mas a coisa mais grandiosa que Deus fez pela minha vida foi romper o muro de separação. Ele derrubou toda a separação. Será que você entende que agora eu e você podemos ter acesso? Eu e você fala assim, eu tenho acesso. Irmão, você não precisa de mediador agora para chegar no trono da graça. Delson, você tem acesso. Jacob, você tem acesso. Anderson, você tem acesso. Então você descobre que agora você pode chegar diretamente e falar com Deus. Então não há mais inimizade, não há mais separação, e as pessoas ficam falando bênção, 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 bênção. Não, a maior bênção que Deus nos dá é ter acesso. É interessante, porque Esther entrou na presença do rei para interceder pelos judeus, e o rei levantou o seu cetro. Presta atenção, o cetro já está levantado para você, porque Jesus, ele cruzou a ponte, ele fez a ponte, ele estabeleceu, em Hebreus no capítulo 10, diz que ele abriu um novo e vivo caminho mediante o seu sangue. Então eu tenho acesso, você tem acesso, todos nós temos acesso. Em qualquer lugar, você pode baixar os seus joelhos, ligar 000, botar os seus 2 joelhos no chão e se conectar com o papai. Mas você é aquela pessoa, talvez, que para você falar com Deus, você cria todo um protocolo, toda uma construção tem que acontecer, porque você não se sente filho. Você não entende que Ele agora é o seu Abba, é o seu paizinho, é alguém que construiu um caminho, um lugar, não é somente para você entrar, não, é um lugar para você permanecer, é um lugar para você ficar. É um lugar que estabelece novos modelos, novos paradigmas, novas estruturas. E aí você entende que quando você rompe essa barreira da paz, quando você rompe a barreira de inimizade, você está num lugar onde todas as coisas são liberadas para você. Então você descobre, você realmente começa a andar nesse lugar. Mas espera aí. Você entende a necessidade de arrependimento que a gente precisa? Qual foi a última vez que você parou e falou com Deus essa semana, pedindo que o Senhor perdoasse os pecados que você cometeu essa semana? Como isso é duro, porque a gente muitas vezes fala determinadas palavras que já não deveria mais ser encontrada em nosso vocabulário como cristãos. Ah, pastor, mas o senhor não entende que eu fico nervoso.
Vamos ser contemporâneo? Deixa de narrativa. Deixa de historinha. Você fala palavrão porque você não exerce domínio próprio sobre você. Essa semana eu estava no carro voltando, aí minha esposa falou um negócio comigo, aí eu respondi um negócio para ela, eu falei, aí depois que eu respondi, eu falei, cara, para que você respondeu isso para ela? Você não entendeu que não tem que discutir. Tem coisas que a gente não discute mais. Tem coisas que a gente não... Acabou isso, não tem mais separação. Sou eu e você, você e eu. Nós estamos juntos, together. Não tem como discutir. É como a gente, como crente, sabe? Às vezes a gente fica perdendo tempo com umas questões. Cara, vamos crescer, por quê? Porque esse lugar é o lugar de todas as bênçãos. É o lugar da plenitude. É o lugar da segurança. É esse lugar, o lugar do derramamento. É o lugar do transbordar mediante ao nosso Senhor Jesus, que abriu para nós esse lugar. É como se Paulo estivesse dizendo para nós algo surpreendente. Veja como ele pula. Ele diz, justificados, pois, por Deus, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E no final do versículo 2, ele fala algo surpreendente, pela qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Fala assim, esperança da glória de Deus. Olha só, Deus pega você, Paulo aqui faz um salto, ele dá um salto, ele diz assim, olha, vocês foram justificados, então eu vou levar vocês para o lugar final, onde ele vai trazer vocês, é aqui ó, é o lugar da glorificação, quando vocês vão receber a imagem dele completamente estabelecida em vocês, quando vocês terão os seus corpos transformados. Então ele está falando de uma realidade quase que automática. Ele diz, olha, uma vez que você foi justificado, agora você está nesse lugar nele. Eu transporto você para esse lugar, eu sou capaz de mostrar esse lugar numa perspectiva eterna para você. Esse novo caminho que Jesus abriu, ele leva a gente para uma salvação que é completa. Fala assim, a obra de Deus em minha vida é completa. Repete de novo, a obra de Deus em minha vida é completa. Mas não é automática em termos humanos. Olha o que Paulo diz no capítulo 8, no versículo 30. Olha o que ele diz. Eu vou ler o versículo 29 para dar sentido. Pois aqueles que de antemão conheceu, olha só, aqueles de antemão que também conheceu, ele também os predestinou. Fala assim, eu fui predestinado. Para serem conformes à imagem do seu Filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o que ele diz. Aos que predestinou, aí você não precisa repetir não. A esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Não está faltando um pedaço? Porque a salvação é em 4 estágios. Você é justificado e regenerado ao mesmo tempo. E aí você entra na santificação e vai chegar na glorificação. Mas nos 2 textos ele pula de um direto para o outro. Ele pula da justificação para a glorificação. Porque ele está falando aos crentes de Roma, no aspecto doutrinário, ele está ensinando para eles os aspectos da doutrina. E isso é muito importante para a gente entender. Porque ele vai nesse capítulo 5, eu fiz questão de parar só a projeção ali, porque eu precisava olhar para o texto, porque tem algumas coisas que ele começa a falar no versículo 12. Ele fala, olha só, no versículo 8, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem é que morre por quem não presta? Quem é que dá vida por alguém que não merece? Um justo morreria por um ímpio?
Ele falou: de modo algum. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova que nos ama quando Cristo morre por nós, sendo nós pecadores. Aí ele começa a falar, de santidade. Ei, nós não estamos falando de vida no Espírito? Nós não estamos falando de alguém que é cheio do Espírito Santo? Nós não estamos falando de alguém que flui nos dons do Espírito, onde os dons do Espírito são uma realidade, onde o falar em línguas, a palavra profética, onde o dom de presidir, o dom de misericórdia, todas essas coisas não são inerentes à vida daquele que é chamado para estar em Cristo Jesus. Então há uma necessidade de entendermos que para essa vida do Espírito se tornar uma realidade, nós vimos claramente em termos objetivos na semana passada que eu preciso ser obediente, obedecer a qualquer momento, obedecer sem reflexão, simplesmente ser obediente. Simplesmente entender que esse lugar de obediência nos prepara para sermos transicionados de um lugar para o outro, de uma etapa para outra em nossas vidas. Se vocês tivessem estado hoje aqui de manhã na aula de membresia, vocês iam ser grandemente abençoados. Hoje foi como se Deus fizesse assim, Ele fez um negócio assim num nível. Eu falei assim: rapaz, o que está acontecendo com a gente? Foi uma aula, irmão, quase que um seminário de teologia. Um negócio assim, céu na terra. Deus está preparando a gente para algo sobrenatural. E ele começa no versículo 12 falando de Adão. É como se ele estivesse comparando assim: olha, vocês estavam em Adão. Vocês eram participantes da natureza de Adão. Vocês sofreram todas as consequências exatamente como Adão. Mas agora vocês estão em Cristo. Agora vocês estão em Cristo. E aí ele deixa muito claro a partir do versículo 18, ele fala assim: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. E ele fala da desobediência. De um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Mas o que ele fala no versículo 20 é um escândalo. É um escândalo. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A fim de que o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna. Aí ele repete: por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele continua, porque o capítulo 6 e o capítulo 7, ele vai falar de santidade. Aí ele pergunta: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Sacode o seu irmão aí e fala para ele: novidade de vida. Fala para o seu irmão aí, olha nos olhos dele e fala assim: você é indesculpável. Então eu quero perguntar para vocês que são adeptos dessa teologia, da hipergraça. Então, o pessoal pega, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, quer dizer que eu vou mergulhar no pecado para que a graça aumente? Não! Não é essa a condição que nós devemos ser encontrados. Isso não é possível, isso não faz sentido, isso não é evangelho. Nós precisamos andar em retidão, porque nós queremos desfrutar esse lugar onde o muro de conciliação foi derrubado.
aonde eu sou estabelecido na rocha, aonde eu estou estabelecido na palavra. Irmãos, então nós precisamos ter a coragem. Quem quer viver o sobrenatural, quem quer viver uma vida com Deus de plena suficiência, sabe, de lugar de abundância, abundância de presença, sabe, aquele lugar em que você simplesmente começa a desfrutar da intimidade. Aí você entende o que aconteceu com Josué. Desde que ele começou a andar com Moisés, ele ficava na porta, ele percebia a intimidade com que Moisés desenvolvia um relacionamento com Deus. E aí um dia Deus chega para Josué e fala assim: Josué, o meu servo Moisés morreu, agora é você. É como se Deus estivesse dizendo para nós nessa temporada: ei, Cristiano, agora é com você. Ei, Alain, agora é com você. Ei, Eduardo, agora é com você. Caleb é com você. Jacob é com você. Você. Eu não consigo lembrar o nome de todo mundo. Vai me dando um apagão. Vinícius é com você. Eduardo é com você. Mateus é com você. É com você. Deus está dizendo que Ele colocou nas suas mãos. Será que você entende isso? Não, acho que vocês não estão entendendo não, vocês estão de conversinha comigo. Não entende, porque isso não te faz chorar, isso não faz você sentir dor. Cara, agora esse turno é com a gente. Você está esperando o anjo vir descer para botar a ordem no Brasil? Não vai descer. Nós é que precisamos clamar e alinhar os nossos corações, porque Ele disse: se o meu povo, e está falando com a gente, se humilhar e orar e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu a sua prece, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a gente precisa marchar, a gente precisa ter coragem e ousadia de entrar em lugares que nós nunca entramos. A gente precisa realmente entender essa realidade de que Ele realmente abriu para nós um caminho novo. Então agora eu tenho uma cosmovisão do céu, eu sou alguém que está conectado no céu. Então o medo não faz parte da minha agenda, a incredulidade não faz parte da minha agenda. Eu sou alguém que realmente anda pelos olhos da fé, e os meus olhos precisam ser iluminados, porque é muito interessante quando a palavra diz: se os seus olhos forem bons, Ele diz: o seu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, grandes são as tuas trevas. Eu te pergunto, aonde estão aqueles 10 espias que viram a terra prometida? Eles morreram no deserto. Aonde está Josué e Caleb? Eles entraram na terra. Eles entraram no lugar da bênção, eles entraram no lugar da frutificação, eles entraram no lugar da terra que mana leite e mel. Então, peraí, quando você olha para aquele cego de nascença, que foi curado, os caras tentaram persuadi-lo a dizer que Jesus era pecador, porque eles sabiam que Deus não ouvia pecadores. E é interessante quando você olha para isso, porque às vezes os nossos pecados, a palavra do Senhor diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quantos de vocês confiam no dinheiro que vocês amaliaram por toda a vida? Eu quero te perguntar, você sabe quanto custa? Você sabe quanto custa uma sessão de quimioterapia, se você tiver que pagar com o seu bolso? 15 mil reais. 14 mil reais, 17 mil reais. O dinheiro que você tem banca quantas sessões de quimioterapia? Ah, pastor, não, mas eu tenho um dinheirinho guardadinho aí, se o SUS falhar, eu consigo bancar. Você tem quantos filhos? Você tem a sua esposa, tem os seus pais? O teu dinheiro dá para bancar o quê, filho? Você está confiando no seu dinheiro? Você está confiando na sua inteligência? Você está confiando no seu intelecto? Tá? A palavra do Senhor nos diz, no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas aquele mesmo capítulo, mesmo Salmo 127, sabe o que ele diz, Joel?
Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então eu posso fazer depósitos no céu, eu posso fazer depósito da minha vida no céu, eu posso realmente começar a juntar dividendos no eterno, e confiar na provisão dEle, confiar nele, e andar numa segurança e estabilidade. Por quê? Porque eu não vivo mais a vida da alma, eu não confio nos meus próprios recursos, eu não confio no meu próprio intelecto, eu começo a depender, eu começo a me mover por uma dependência de Deus, e aí você descobre que esse Deus, Ele gera uma provisão, Ele gera uma transformação. Por que Ele está falando? Por que Paulo vai falando a respeito disso tudo? Porque ele começa o texto dizendo que ele fala de um evangelho, de uma justiça que do princípio ao fim é mediante a fé. Ele repete a palavra de Abacuque, lá no capítulo 1, no versículo 16 e 17. Ele diz: mas o justo viverá pela fé. Então você começa a descobrir, queridos, que o Senhor precisa transicionar a nossa mente, Ele precisa mudar a nossa forma de pensar, Ele precisa mudar a estrutura do nosso pensamento. É aí que nós somos roubados. Porque amanhã, vou perguntar de novo, o que eu perguntei quarta-feira, o que eu perguntei na sexta-feira. Se o Espírito Santo falar com você, amanhã, eu quero que você fique um tempo comigo. Se o Espírito Santo, tá bom, pastor, não vamos falar de amanhã não, que no estágio em que eu estou, pastor, eu não posso deixar de trabalhar amanhã. O senhor está pedindo, está usando um exemplo que é inacessível. Então vamos falar hoje à noite. Quem aqui já virou à noite? Não precisa levantar a mão. Quem já virou à noite tomando cerveja? Bebendo, farreando? Tem alguém aqui que já viveu isso? Deve ter só um ou dois, no máximo. Pelos sorrisos, eu acho que tem mais. A alma fala, viu? O cara se entregou. Se o Espírito Santo falar para você essa noite: filho, eu gostaria de ter uma conversa com você essa noite. Vem aqui no quarto e fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Porque eu quero ter um tempo com você. Eu quero revelar a você os meus segredos. Eu quero revelar a você o meu coração. Eu quero falar a respeito das suas dores. Eu quero mostrar como eu estava com você, tecendo você no ventre de sua mãe. Eu quero dizer para você como eu vi e como eu interpretei todas as suas dores. É aí que você descobre. É muito interessante. É como se Deus separasse umas etapas de nossa vida para construir a nossa maturidade. Porque é exatamente disso que eu estou falando. Você é levado a um lugar de maturidade. E aí você começa a conhecer ao Senhor. Mas aí você já não conhece mais porque o irmão falou, porque o pastor pregou e disse. Não, você começa a conhecê-lo porque Ele se revela para você. É aí que tudo muda. É aí que nós somos completamente transformados. E aí você começa a entender, e ele diz: nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é isso? Ele está falando de uma realidade que é possível ser acessada nessa dimensão. Ele está falando de conhecer os mistérios de Deus. Mas é interessante, Deus não revela segredos para quem não tem intimidade. E nós estamos falando de nos movermos no sobrenatural. Alain, me ajuda aí, deixa eu descer. Deus está falando de um estilo de vida. Pelo amor de Deus, eu não estou falando com você de ser cristão
membro de igreja, desse relacionamento institucional. Eu estou falando de alguém que anda num relacionamento com o papai. E ele fala para você, não entra nessa rua. E ele vai guiando você na estrada, na viagem. Cara, isso fala de uma entrega. Isso fala de milagre, de provisão, de realmente multiplicação, de cura, de restauração. Se fosse em outro tempo, eu estaria completamente desesperado. Agora, quando a gente começou o culto, o irmão falou, pastor, segura aí 5 minutos. Não está conectando no YouTube. Eu falei para ele, vou te dar 5 minutos. Se não conectar no YouTube, a gente vai só com a TV. Se não tiver TV, a gente vai começar o culto com quem está aqui. No passado, isso me deixaria irritado. Mas hoje eu estou andando, eu estou pegando a onda que papai me dá para pegar. Eu não vou deixar que o meu humor, seja abalado, porque a gente não está transmitindo pela internet. Ei, isso é bônus, não é uma obrigação. Talvez muitos de vocês, eu entendo. Você sabe por que eu mantenho isso? Porque um dia, o irmão Rufino, vocês talvez não vão lembrar do irmão Sebastião Rufino. Um dia eu fui fazer uma visita a ele. Ele já não estava, naquela época, já tem bastante tempo isso. Ele falou assim, pastor, o senhor chegou aí na igreja, o senhor mudou um monte de coisa, mas... O senhor mudou tudo, mas... Quando o senhor colocou essa televisão, eu estou aqui todo domingo. E todo domingo eu assisto o culto da minha igreja. Então eu faço isso porque a irmã Clemilda não vem aqui, mas ela está assistindo o culto agora. Eu não faço isso pelas pessoas que podem vir, mas não vêm. Eu faço por aquelas que não podem vir. Eventualmente você faz uma cirurgia e você tem que ficar em casa. Mas há um tipo de cristão hoje que ele escolhe qual celebração ele vem. Se tem 2 ceias no mês, ele vem numa e ele diz, eu não preciso mais ir na outra. É assim que a gente está vivendo. E a gente não entendeu que é queimar nele. E o que é queimar nele? É realmente colocar a vida nele. E aí, peraí. Com quem que eu vou compartilhar? Eu sei que Deus curou pessoas aqui na semana passada, que Deus rasgou histórias. Eu sei que tiveram pessoas aqui que foram profundamente impactadas com a presença de Deus e que realmente houve uma mudança de vida, porque eu falei que aquele culto era um culto determinante, de virada de página. Por quê? Porque o muro de separação já foi derrubado e hoje nós estamos diante do mesmo lugar. O mesmo lugar, o muro já foi derrubado e você precisa tomar uma atitude na sua vida de romper com o estado de coisas que você tem vivido, que você sabe que não agradam a Deus, ou que te tem separado de Deus, que tem te enfermado, tem te feito ficar doente, tem feito você sofrer no secreto, porque você não está satisfeito com o nível de espiritualidade que você está vivendo. É rasgar o coração e se arrepender, irmão. É rasgar o coração e se arrepender. Não há outro caminho. É mudança de mente. É fácil? É claro que não é fácil. Mas aí você está esperando o quê? Que o anjo venha e diga para você, filho, pega a sua cama e anda. Qual é a sua cama? O que está te prendendo? Você está esperando parar de fazer isso para vir para Jesus resolutamente? O Espírito Santo está apertando a gente, como liderança, para encontrar respostas para os nossos desafios ministeriais, porque as nossas respostas estão nele. As nossas respostas estão nele.
Josué demonstra isso claramente. Quando ele começa a caminhar para a terra prometida, ele tem um desafio: como é que eu vou conquistar Jericó? E como é que ele encontrou resposta? Ele teve que falar com o papai. Como é que você vai vencer o seu problema administrativo, o seu problema de um vício qualquer? Pode ser uma compulsão por chocolate, pode ser uma compulsão por leite moça. Tem gente que toma lata de leite moça na mão, na boquinha da lata, assim, ó, toma a lata todinha. Eu conheço. Mas tem gente que faz isso esporadicamente, tem gente que faz isso como uma compulsão por doce, por sexo, por cigarro, por álcool, por refrigerante. Uma garrafa de refrigerante te domina a ponto de você não comer porque não tem refrigerante? E aí você ainda briga com a sua mulher. Você sabe como é que eu sou, sabe que eu não bebo, não como sem refrigerante, e você não promoveu. Meu irmão, vamos largar o chuk-chuk. Pode ser qualquer coisa. Pode ser o carro, pode ser a bicicleta, pode ser qualquer coisa que tem tomado o lugar de Deus na sua vida. Então você precisa destronar. Sabe por quê? Porque Ele está convidando a gente. Ele disse: olha, eu tenho o acesso para vocês na sala do trono. Eu posso te fazer uma... Eu sou o amigo do noivo, e eu quero levar você para uma audiência com o Criador de toda a terra, que tem a resposta do código fonte da sua vida. Eu tenho o seu código fonte. Eu posso reprogramar a sua vida. Eu posso te dar uma nova forma de sentir, porque a sua identidade não é pela sua sexualidade, a sua identidade não é pela atração sexual que você sente, não é isso que te define. Essa é a grande falácia desse mundo. Deus fez homem e mulher, o que passar disso é procedência maligna, não é real, é engano. E você precisa entender isso. Não é o que você sente, é quem você é. E aí você começa a entender que eu preciso entrar nesse lugar, aonde eu, como barro na mão do oleiro, eu desço a casa do oleiro, e aí eu sou confrontado. Irmãos, é desafio, porque o Senhor quer quebrar você todo dia. E aí você tem que fazer um caminho de volta. Você tem que ir lá falar com a esposa, falar com o filho, falar com o irmão, falar com o outro, fazer aqui, corrigir. Não tem outro caminho. É a escola do quebrantamento. Sabe o que eu percebo que vocês fazem? Quando tem altar de adoração, vocês nem vêm, porque vocês não querem nem se expor à possibilidade de talvez, quem sabe, o Espírito Santo te pegar. É melhor que eu não esteja lá. E aí você olha para a vida da igreja. Se você marcar uma vigília, quantas pessoas vêm? Ah, esse negócio de vigília era para quando eu era adolescente. Não, filho. Esse negócio de vigília é para homens e mulheres adultos, maduros, que sabem quem são, que sabem o que querem e sabem para onde estão indo. Deus quer fazer com que o coração dos pais se converta aos filhos e o coração dos filhos se converta aos pais. Eu não estou falando de paternidade carnal, eu estou falando de pais espirituais. Homens e mulheres que têm em si a capacidade de abençoar gerações. Você não entende o que Deus tem dado para você, o quanto você olha para um jovem, o quanto você olha para os adolescentes que passam na sua rua, você não entende quem você é em Deus e a identidade que você carrega. Esses dias eu falei com uma adolescente, eu falei assim, uma jovem, eu falei com ela assim: eu estou vendo uma série de dorama. Aí as pessoas que estavam no entorno
fizeram cara feia. Ela riu. Aí eu falei, descobri o jeito de me conectar com você. Eu fiquei extremamente feliz, porque eu consegui achar um assunto que eu vou conseguir falar com ela e me conectar com aquela menina de 19 anos, cujo coração eu quero ver firme no Senhor. Irmão, se eu tivesse que ver, muito não, mas eu vejo para ganhar o coração dela. Paulo diz isso com muita clareza. Fiz-me judeu para ganhar os judeus. Fiz-me gentio para ganhar os gentios. Para de toda maneira poder conquistar um. Você entende? Se tiver que cantar, se da vida as vagas procelosas são, se desanimados, julgas, tudo vão. Quantas muitas bênçãos, conte-as cada vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma, conte-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Aí, irmã Célia, já tocou um coração aqui. Eu gosto de cantar esse hino. Você entende? Não é só avançar, às vezes é retroceder. Entendeu? O que Deus está falando com você nessa noite? O que Deus está falando com você aí em casa? Como Deus está tratando com você nesse encontro? Eu queria falar mais, mas eu entendi, eu estava em casa, eu só posso ficar no versículo 1 para falar de paz. Na quarta-feira, eu vou falar do versículo 2. E no domingo eu vou falar do versículo 2 e 3. E no domingo eu vou voltar nesse texto novamente. Porque eu tenho muito a vos falar, mas eu não posso ir muito nesse tempo que eu tenho agora. Mas eu quero te perguntar nessa noite, se você entende que você precisa ser transicionado do lugar que você está. Se você entende que você precisa de começar esse relacionamento, é aí que você descobre que Ele te ama. Ele te ama de uma forma sem precedentes, porque Ele te trouxe a esse encontro para mudar a tua história. Ele te trouxe esse encontro porque Ele é um Deus que coloca pontos finais e pontos continuativos. Hoje Ele quer colocar um ponto na tua história para começar a escrever uma nova história.